I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up in the answer for her problems, but I'm not. Bom, o negócio é o seguinte, meus amigos, hoje é dia 18 de julho. Chegou aquele dia que vai mudar a vida de muita gente. Aquele momento mágico, jogadores liberados. Vamos dar uma olhadinha aí no pessoal que tá chegando nas principais equipes do país. Vamos lá, o Flamengo terá Vidal e Cebolinha, por enquanto. Atlético, Gemerson, Pedrinho, Pavon e Allan Kardec. Corinthians, Balbuena e Yuri Alberto. Esse Yuri Alberto aí, meu Deus do céu, o corintiano tá fazendo uma reza brava aí pra dar tudo certo. Palmeiras, Flaco Lopes e Merentiel. Fluminense, Alan e Marrone. São Paulo, Marcos Guilherme. Atlético, Fernandinho. Bom, e quem vai fazer mais sucesso com as contratações, hein, Zupac? Assim, se você olhar a qualidade técnica do pacote de cada clube, o pacote do Flamengo é o melhor do ponto de vista técnico. Agora, se você olhar para o que cada clube precisa e aquilo que os jogadores vão entregar dentro dessa carência, dessa necessidade, eu diria que a melhor janela foi a do Corinthians. O Corinthians perde um zagueiro titular, que era o João Vitor, e contrata um zagueiro melhor, que é o Balbuena. E o Corinthians contrata um centroavante, que na minha opinião, só os melhores times do país têm do mesmo nível, que é o Hulk, que é o Pedro, que é o Gabriel. O Flamengo, o Palmeiras, por exemplo, não tem centroavante no nível do Yuri Alberto. E o Corinthians é um time que não tem centroavante. O Roger Guedes não está jogando bem, embora tenha feito um golaço, né? O Jô estava jogando razoavelmente bem, foi pra farra, foi embora. O Júnior Moraes não consegue jogar tecnicamente e agora está machucado. O Roger Guedes não é centroavante e não está jogando bem, embora esteja se esforçando mais, mas não está jogando bem. E o Corinthians contrata um jogador de todos esses, eu até falei isso no Sport Center semana passada, de todos esses contratados, o mais improvável de estar no Brasil é o Yuri Alberto. Todos os outros têm algum motivo para estar no Brasil. O Yuri Alberto é um jogador de 21 anos de idade, que foi vendido por mais de 20 milhões de euros há menos de um ano. Não fazia nenhum sentido esse cara estar no Brasil. E esse cara está no Brasil e vai jogar como centroavante de um time que não tem centroavante. Além do Balbuena, que para mim melhora a zaga do Corinthians. Então acho que dentro dessa análise, a melhor janela é a do Corinthians. Não acho, por exemplo, que o Cebolinha vai ser titular no Flamengo nesse primeiro momento. Nem acho que deva ser agora. E o Vidal vai depender de encaixe, há dúvidas quanto à intensidade. O Dorival já vai usar o Cebolinha no banco, pelo menos imagino eu, porque ele já falou sobre, sinalizou sobre isso no último sábado. O simples fato da gente estar discutindo tanto, a gente que eu digo tô vendo um monte de pauta de programas durante o dia, quem vai sair pro lugar do Cebolinha, onde ele vai entrar? Já está discutindo isso desde que ele foi anunciado, mas o que eu tô querendo dizer e aí para corroborar o que tá dizendo o Zupac, ninguém em sã consciência discute, o Yuri Alberto vai entrar, não vai entrar, vai jogar, quando ele vai entrar, isso, e aonde ele vai jogar, você sabe exatamente onde ele vai jogar, então eu concordo com a análise, do ponto de vista técnico a gente tem um Flamengo contratando os melhores jogadores tecnicamente, mas do ponto de vista da necessidade, né, do que o time vai crescer com esses jogadores, eu acho que o Corinthians é aquele que mais cresce. E o Atlético, que é engraçado, né? A gente falou tanto sobre o volume de jogadores que o Atlético tem, que o Atlético tem mais elenco, tem mais jogadores bem interessantes, hein? Traz bem também interessantes. Mas é que tá, aí não traz esse jogador, não traz o Everton Cebolinha, sim, não traz o Yuri Alberto, mas traz jogadores que podem ser muito úteis, ainda que você não... Todos fazem muito sentido. Precisava encorpar de novo as opções de ataque, né? Encorpar a opção, isso, mas esse é o termo, né? Não é o cara que chega pra mudar o patamar. Aliás, assim, só quem contratou 2 titulares foi o Corinthians. Porque até mesmo hoje, com o que a gente tem visto o Flamengo jogar, a entrada do Cebolinha é discutível como titular hoje. Não cabe todo mundo. Não cabe todo mundo, não vai caber. Não, mas o Galo precisava contratar um titular, assim, pra alguma posição, um cara que vai, esse aqui é o melhor de todos. Tem gente que fala aqui, precisava, pra técnico, tem torcedor que tá falando isso, né? Depende do ponto de vista. Por exemplo, o Kenneth é um titular do Atlético, né? E a frequência dele nos jogos? Sim. Quantas vezes ele já se machucou desde que chegou e sempre que se machuca faz falta, né? O Atlético não tem mais o Savarino, por exemplo, pelo lado direito. Então hoje a única opção de velocidade pelo lado direito é o Ademir, que é um jogador inconstante, não é um bom nota 6,5, 7, mas não é um cara que vai resolver todos os jogos. Então, mas
acho que precisava encorpar de novo as opções de ataque, especialmente com velocidade pelos lados, que é uma coisa importante para esse time, né? E que me parece que tem faltado. E até o papel do Kardec, né? Porque o Diego Costa foi embora, o Fábio Gomes não é esse jogador, o Sacha é um pouco diferente e o Kardec dá uma profundidade que o Tuco tinha dificuldade de E ainda volta pra fazer marcação do lado, permitindo que o Hulk fique avançado. Jogador muito inteligente para jogar sem a bola, né? E o Gemerson, o Godinho foi embora, e isso não é uma má notícia, e o Atlético traz um jogador melhor. Hoje o Gemerson é melhor do que o Godinho. Vai brigar pra jogar. O Gemerson, se bobear, briga pra ser titular. Eu não quero ficar no muro, mas eu não tenho essa resposta. Eu acho que vai depender Então muito... ficou. Eu vou explicar o porquê das minhas dúvidas. Eu acho que se o Yuri Alberto continuar a sua evolução e o Balbuena vier jogando no futebol no nível parecido com o que saiu, eu concordo com o Zupac, é o maior impacto que a gente vai ter nos elencos pela chegada dos jogadores, é da dupla corintiana. Mas precisa o resto também se recuperar, né? Não, tudo bem. Precisa ter o William, precisa o Renato Augusto, precisa o Michael, precisa também, senão... O Flamengo, se o Everton Cebolinha voltar jogando o futebol que o levou à seleção brasileira, o Dorival vai mexer no jeito do time jogar. Porque esse 4-3-1-2 que funcionou de maneira espetacular em 2 partidas, eu posso estar equivocado. Eu acho que ele tem limites. Eu não gosto muito desse desenho de jogo, ele está funcionando, ele não é errado, não estou dizendo que é errado. Eu só acho que se quase ninguém joga assim hoje em dia, não é à toa. Os lados do campo ficam menos protegidos. E você vai forçar algum momento quando o time não estiver bem, o Arrascaeta voltar mais do que precisa, tal. Então eu acho que você tem que preencher o campo de outro jeito. Você vai precisar de jogadores que funcionem muito bem pelos lados. Se o Everton Cebolinha jogar, repito, como fazia na época em que foi convocado para a seleção brasileira, o treinador vai mudar e ele vai ter um impacto enorme. E o Flamengo vai ser ainda melhor do que foi nessas 2 partidas. E acho, né, Birner, que é um acréscimo, independentemente, vamos supor, o Flamengo agora encaixou com esse time. E de fato, né, foram 2 boas partidas, como você falou, em altíssimo nível, com essa formação. Mas ainda que o Dorival opte por continuar com essa formação, você ganha um jogador hoje com uma característica completamente diferente. Exato. Um jogador que você não tem mais a partir do momento que o Bruno Henrique não está à disposição. E não estou nem dizendo que eles são iguais, mas eu acho que o Everton Cebolinha é um jogador que, inclusive, para o decorrer da partida, para um segundo tempo, dependendo do contexto do jogo, claro que ele vai vir a ser titular em várias partidas, mas ele também te acrescenta muito, mesmo que você julgue que o time que vem jogando é o time Você titular. imagina, você pode jogar no contra-ataque em algum momento, o time está bem preparado, você tem Marinho de um lado e Everton Cebolinha do outro. Exato. É mortal. Então o impacto é enorme. No Atlético eu concordo. Eu acho que o Kardec vai facilitar muito a vida do Hulk. O Atlético precisava de um zagueiro, tem tido muito jogador, então o pacote também é muito bom. Então eu não sei exatamente qual pacote vai ter mais impacto na chegada. E assim, o Zupac citou a insatisfação geral do torcedor com o Turco. E uma das muletas dele tem sido, eu perdi muitos jogadores ao mesmo tempo. Acabou agora, hein, Bertozzi? Vamos colocar a tela de novo, por favor, aí, Dimas. É o suficiente? E eu queria perguntar pra vocês ali o seguinte, Claro, sempre pode mais, seria legal ter mais um, faltou uma posição, mas quem resolveu os problemas ali? Quem se olha e fala assim, agora problemas resolvidos, não dá mais pra chorar. Se todo mundo fizer o que pode, quem resolve o problema é o Corinthians. Porque tem mais problemas. O Palmeiras, ele cria opções, porque eu não acho que o Mas o Palmeiras... Atlético não resolveu todos os problemas também? O Bertozzi falou aqui, Não, mas várias muletas. é que a gente não pode, a gente só vai cravar quem resolveu o problema ou não resolveu quando os caras jogarem. Aí, em cima, assim, do que o Birner estava falando, que eu entendi, o que o Birner está dizendo eu não sei, eu também não sei, assim como o Birner, eu também não sei, mas Obrigado, evidentemente quando a gente faz a análise, né, sobre qual vai dar mais certo, qual tem tudo para dar mais certo, a gente está considerando que esses caras vão jogar aquilo que eles podem jogar, né? Porque é óbvio que quando você contrata um jogador, você espera que ele renda. Jogador dar certo ou não é a coisa mais difícil de prever no futebol mundial, não só brasileiro. Tem um monte de contratação feita por grandes clubes do mundo que dão em nada. Tem uma pergunta, Jean, que é mais importante do que qual é o melhor pacote. A pergunta é: qual time passa a ter o elenco mais capaz, que vai gerar mais impacto de agora em diante? É a resposta. Se todos jogarem bem, pra mim é Flamengo. Mas isso... já tem, aí, como você falou, ganha característica, etc. Assim, a gente, Então, eu acho que assim... Aí, é o que interessa. Quem tem mais chance de ganhar com do esses ponto de vista jogadores. geral de avaliação de qualidade de elenco, e a gente há umas 2 semanas aqui fez aquela avaliação, e pelo menos eu e você concordamos que... Antes da goleada do Flamengo, antes do jogo contra o Atlético, por favor. Exatamente. Antes desses 2 jogos, a gente falou Flamengo, Atlético, Palmeiras, os 3 melhores elencos nesta ordem. Isso. Aí um monte de gente discutiu, porque
Muita gente olha para a qualidade do elenco levando em consideração que os caras estão jogando, não que eles podem jogar. Qualidade do elenco não é isso, é a qualidade dos caras que você tem. Se você vai conseguir ou não fazer esses caras jogarem, é outra história. Eu não acho que essas contratações aí mude a ordem. As contratações não são suficientes para o Atlético passar o Flamengo. Melhoram, mas ninguém passa ninguém. Mas eu acho Todo que mundo você melhora. I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.